livro de João, capítulo 1. Vou ler os versos de 6 a 14. Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para meditar na palavra que o Senhor Deus preparou para nós, mais uma vez, nessa noite. João, capítulo 1, versos 6 a 14. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos falando a respeito do sacerdócio real, que nós fomos criados com um propósito de estarmos perto de Deus. Nós somos criados para a conexão com Deus, relacionamento, intimidade com o Senhor. Antes de nós falarmos sobre o Evangelho de João, que é o nosso primeiro estudo, a primeira série, que nós estamos estudando, o Evangelho de João, eu queria trazer como assim uma abertura nessa mensagem a respeito do bom relacionamento. O que é um bom relacionamento? Um bom relacionamento com o homem é manter a nossa palavra, falar a verdade, ter interesse pelo outro, em amor. Isso é um bom relacionamento que nós podemos ter para com o próximo. E é um reflexo do relacionamento para com Deus. Também precisamos manter a nossa palavra, falarmos a verdade, amarmos o Senhor. Mas uma coisa que a gente sempre ouve a respeito do relacionamento para com Deus é que nós devemos ser imitadores de Deus. E ser imitador de Deus é mais do que apenas buscar se aproximar da obra de Deus, mas ser imitador é exatamente responder como um espelho a Deus. Quando Deus diz não, o que o imitador diz? Não. Quando Deus diz sim, nós devemos dizer sim. Ou seja, o caminho que leva para perto de Deus é esse caminho, que diz sim para o sim de Deus e não para o não de Deus. O caminho que leva para longe de Deus é um caminho que diz sim para o não de Deus e não para o sim de Deus. Então, se nós buscamos um relacionamento para com Deus, como nós falamos na semana passada, nós precisamos do Evangelho. O pecado destruiu a nossa intimidade com Deus. O Evangelho constrói, restaura a nossa intimidade com Deus. E nós cremos e precisamos cada vez mais alertar a nós mesmos, falar ao nosso coração repetidas vezes que nós podemos ter acesso à presença do Senhor. Nós podemos nos aproximar junto ao trono de graça. Nós podemos viver na presença do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de João Batista, que anunciou o Verbo, Jesus, e ele fala a respeito de um momento de recepção a Jesus.
E como foi essa recepção a Jesus? Jesus foi bem recebido? Como o mundo viu Jesus? Tentando responder essa pergunta, nós precisamos também fazer essa pergunta para nós. Como nós recebemos Jesus? Como nós temos recebido Jesus? Jesus é aquele que veio como luz e veio como salvação. O texto de João relata agora que houve um homem enviado por Deus, e esse homem era João Batista. E ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Jesus é anunciado. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que João sabia muito bem o seu lugar. Ele veio para anunciar a luz. Que privilégio esse de João. Você pensou em toda a terra você ser o chamado? Não, Jesus vai começar o seu ministério, Jesus veio a essa terra, você vai lá e anuncia. Pensou? Que privilégio dar essa notícia. E João não se engrandeceu com isso, mas ele já deixava claro na sua própria mensagem que ele não era essa luz. A partir do verso 15, nós vamos voltar a esse tema em uma outra semana, em um outro dia, mas a gente já vê aqui claramente que a luz é anunciada, e essa luz é Jesus. É uma luz que ilumina a todo homem. E João, ele é uma dessas testemunhas, como nós somos testemunhas de Jesus. E o nosso propósito é promover a fé, o nosso propósito é promover Jesus, é anunciar Jesus. Aqui nós lemos, que João veio para testificar, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Jesus é a luz. Jesus é como o sol. O sol torna claro o dia. Jesus torna claro a vida. Riley diz que Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. E o sol brilha em todo lugar, em toda a terra. Jesus também é anunciado em todo o lugar. A luz de Jesus não pode ser escondida. Jesus é a luz. Pergunta inicial que nós fizemos: como Jesus foi recebido? Como Jesus foi assim recebido? Qual foi a recepção de Jesus? E, infelizmente, o texto diz aqui no verso 10 e 11 que ele foi rejeitado. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Repare que ele diz que o Verbo estava no mundo e esse foi feito por intermédio dele, o mundo foi feito por intermédio dele. Jesus é desde o princípio, nós estudamos isso. E em toda a história nós percebemos que Deus, Jesus, Espírito Santo, foram rejeitados pelos homens, foram ignorados pelos homens. Embora Jesus estivesse presente, foi rejeitado. E aqui é uma presença mais séria ainda, né? Presença física ali, veio a esse mundo. Jesus foi rejeitado. Jesus, embora onipotente, não foi reconhecido. Como alguém, a gente fica imaginando, como alguém, mesmo vendo os milagres, vendo Jesus pela terra, vendo a bondade de Jesus, a mensagem de Jesus, a onipotência desse Jesus, não reconheceu como Jesus.
Jesus, embora tenha amado o seu povo, foi por ele rejeitado. Fato é, ele estava no mundo, Jesus veio a este mundo. O propósito, veio para o que era seu, mas o resultado não foi bom. Os seus não o receberam. João coloca esse contraste da oferta divina e a rejeição humana, quando no verso 10 diz: o mundo não o reconheceu. A palavra mundo precisa ser explicada, porque ela traz mais de um significado, né? A palavra mundo aqui está falando a respeito do mundo mau, da humanidade sem Deus, daqueles que não têm Deus no coração. A palavra mundo pode significar ser um habitante da terra, uma pessoa. Até algumas vezes as pessoas falam assim: você fala que não é do mundo, você é da onde, né? Não, existem duas definições. Tanto que se alguém perguntar se você é do mundo, você pode dizer sim e não. Eu sou do mundo porque eu tenho um endereço físico nesse mundo. E estou vivo ainda, então eu sou do mundo. Mas não sou do mundo no aspecto bíblico. O mundo do pecado, de uma humanidade alienada de Deus, levada pelo pecado, exposta ao julgamento, necessitada da salvação, mas um mundo que não o recebeu. Mas aqui, irmãos, não há só essa notícia triste. Na sequência, no versículo 12 e 13, diz: mas a todos quantos o receberam, ou seja, muitos o receberam, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A fé é universal, todos quanto receberam, todos, em todos os lugares, não há uma discriminação ao judeu, ao grego, ou ao moreno, ao rico, todos quantos o receberam. A fé oferece uma posição suprema. Aqui diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe a Jesus não recebe um prêmio como os prêmios do mundo que passam, logo não tem importância. Aqui nós recebemos o privilégio de ser chamados de Deus, filhos de Deus. A fé não opera por meios naturais, diz aqui o texto, a saber, aos que creem no seu nome. De forma sobrenatural, pela fé, o Senhor fala aos nossos corações. Filhos de Deus, um relacionamento íntimo com Ele, família de Deus. É um novo nascimento, não é um nascimento natural, mas um nascimento espiritual. Hoje nós já falamos um pouco sobre esse tema. Quando na escola dominical citamos que o povo de Israel tinha tudo para continuar nos caminhos do Senhor, mas eles se afastaram do Senhor. Com todas as evidências, com todo o conhecimento, com toda essa oferta do Senhor, se afastaram do Senhor. E o grande temor é que isso seja algo que aconteça na minha e na sua vida. Pois tem acontecido muito, em muitos lugares. E nós somos os mais privilegiados dessa terra, de ouvir Jesus, de conhecer Jesus. Passagem de manhã, quando o texto fala que houve uma geração que não conhecia o Senhor, nós explicamos, não que eles não conheciam, pois não sabiam da existência de Deus, não sabiam que tinha acontecido uma libertação do Egito, que eles tinham uma nova terra, não. Não conhecer é não vivenciar, não experimentar, não praticar aquilo que eles sabiam. Nós sabemos muitas coisas de Deus, temos esse privilégio,
E nós podemos dizer que nós conhecemos a Jesus quando nós buscamos obedecer a Jesus, quando nós buscamos seguir a Jesus. Lembra a frase que eu disse no início? O caminho que leva para perto de Deus é um caminho que diz sim para o sim de Deus e não para o não de Deus. Conhecer Jesus é seguir nesse caminho. Agora, quem diz não para o sim de Deus e diz sim para o não de Deus, não conheceu o Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, não está recebendo o Senhor Jesus. E diante da oportunidade que nós temos, o conhecimento de Deus, nós devemos ser como estes que o receberam e que foram feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus veio para nós, Ele vem nos ensinar e nós precisamos o receber. Verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Percebemos, irmãos, que João não economizou nesses primeiros versículos, nesse primeiro capítulo. Ele fala e ele explora, o tema Jesus, o Deus, o Jesus o homem. Até os versículos iniciais falavam mais sobre a natureza divina. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, ressaltou o Deus Jesus divino. Aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele afirma que esse divino Jesus, ele é perfeitamente Deus, mas que também é perfeitamente homem, possui essas duas naturezas. Nos dias de João, nós sabemos que existia naquele século muito gnosticismo, que era algumas filosofias da época que tinham dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus. É uma influência que nós conhecemos como dualismo, a influência do dualismo de Platão. O que é isso? Espírito e carne. Espírito bom e carne má. E repare, irmãos, que se a gente pensar desse jeito, é uma justificativa muito boa para pecar. Você fala, não, eu pequei, mas porque a carne é má. Eu não queria, meu espírito não queria. Não, eu estou de dieta. Aqui na minha cabeça eu tenho a dieta certinha para a semana. Mas a carne quis, meu corpo que quis comer. E assim, eles davam desculpa, porque eles acreditavam que poderiam então praticar todo tipo de mal, porque o que estava ali não era a alma deles é separada, era boa. O que estava praticando o pecado era a carne deles, não era a alma deles, não era o espírito deles. E aí quando vem um Jesus carne, como que pode se aceitar uma coisa dessa? E uma das saídas que eles tinham é dizendo que o corpo de Cristo era apenas aparente. Não, mas ele parece que é uma pessoa ali, mas ali não, é Deus. É um Deus só, não é uma carne. Inventaram então essa teoria aí, de um corpo aparente. Mas João diz que o Verbo se fez carne. E não é um se fez no sentido de se tornou, no sentido de ter acessado algo diferente. Por exemplo, a mulher de Ló, lá diz, se tornou uma estátua de sal. Ela deixou de ser a esposa dele e se tornou uma estátua de sal. Mas aqui, Jesus não é essa transformação de deixar de ser uma coisa para se tornar outra. Não, aqui diz que ele se fez carne, mesmo assim ele permaneceu sendo o Verbo se fez carne. E aqui é um tema, irmãos, que a gente não vai discorrer, as duas naturezas de Cristo. Existem muito livro, muita literatura, muitas coisas que nós podemos aprender a respeito desse tema, e é importante nós conhecermos, quanto mais conhecemos de Jesus. Mas em resumo, Jesus, ele era ao mesmo tempo homem
e Deus. As duas naturezas, elas estavam nele, mas estavam separadas, elas não ficavam conversando, não era uma mistura, né? Jesus tinha sede, Jesus tinha fome. Que Jesus esse? Era o Jesus? Homem. Mas ao mesmo tempo esse Jesus continuou sendo Deus. Ele operava milagres, ele multiplicava pães. E assim nós percebemos essas naturezas divina e humana presentes em Jesus. E ele habitou. João quer deixar claro que o verbo, ele tabernaculou, ele esteve entre nós. Ele estava nessa época entre nós. Como diz o versículo 14b, cheio de graça e de verdade. Jesus se manifestou cheio de graça, de verdade, no mundo perdido, no mundo necessitado. Como nós necessitados, vem Jesus, cheio da sua graça. A graça, que é esse dom que se fala a respeito de algo que nós não merecemos. Jesus vem não para que a gente pudesse comprar alguma coisa com dinheiro, é sem dinheiro, é sem preço. Jesus vem para nos dar vida, cheio de graça, cheio de verdade. O final do versículo 14 diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus vem sobre os homens, é o privilégio que nós temos. Antigamente nós vimos que em um certo momento Jesus estava presente com os tabernáculos, lá no templo, mas aqui não, é em carne, a presença de Jesus. Esse é aquele que veio ao mundo. E aí mais uma vez o nosso espanto, né? Como que aquelas pessoas poderiam simplesmente não receber Jesus. Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E como eles puderam ver Jesus e não ver Jesus? Não ver Jesus. Imagina Jesus tocando a campainha e a gente não atendendo. Aquele vindo ao nosso encontro para nos salvar e nós o rejeitando. Foi isso que aconteceu com muitos daqueles que estavam ali. Mas a viagem de Jesus não ficou perdida. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nossa mensagem, sacerdócio real, diz que o propósito de Deus para com a nossa vida é que nós tenhamos comunhão com Ele. Para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, nós precisamos dizer sim para o sim de Deus. Precisamos dizer não para o não de Deus. O caminho que nos leva à comunhão com Deus é o caminho orientado pelo Senhor. A pergunta que fica para nós nessa noite: nós temos recebido Jesus? Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu disciplino. Lembra-se muito bem o texto de hoje que nós estudamos de manhã de Juízes, que eles se afastavam do Senhor, mas eles eram do Senhor, eles eram disciplinados, chamados a atenção por Senhor, e eles se arrependiam, se aproximavam do Senhor. Essa é a atitude que nós podemos ter. Temos recebido Jesus? Se não, precisamos de arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aquele que se arrepende, ele abre a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Um dos cânticos também falava sobre isso, né? Está à porta. Jesus está à porta. E o que significa isso? Nós temos
livre acesso a Jesus. Ele nos chama e o quanto nós nos abrimos para essa comunhão, quanto nós sentamos com o Senhor, quanto nós meditamos no Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele nos convida agora para a mesa, para tomarmos a ceia, estarmos na presença dele. Aqueles que creem foram feitos filhos de Deus. E que mais uma vez nessa noite nós possamos ser tocados pela grandeza do Evangelho, simplicidade e grandeza do Evangelho, que é a oferta do Senhor Jesus para nós, para o nosso coração. E que durante a semana nós possamos dizer dia a dia sim para Jesus, estreitando mais e mais essa comunhão. Se nós dissermos não para Jesus, nós estamos procurando um caminho perigoso, ou o caminho que vai levar à perdição, ou um caminho tão perigoso, tão difícil, que seremos disciplinados, passaremos por dificuldades desnecessárias para voltar a Jesus. Deus assim traga clareza ao nosso coração, a sua mensagem. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de falarmos de Jesus. Ó Deus, João, de forma clara, mostra que Deus enviou João Batista para anunciar. Deus enviou Jesus. Como assim nos envia a anunciar a palavra, como também dia a dia envia Jesus falar no nosso coração, ó Deus. Ó Pai amado, que nós estejamos abertos a esta mensagem, Deus. E que seja essa mensagem de esperança, porque o bom Jesus vem para curar, o bom Jesus vem para salvar, e nós precisamos de Jesus. Se nós já estamos buscando essa comunhão com Jesus, nós ainda precisamos de Jesus. Se nós estamos afastados de Jesus, ó Pai, nós precisamos mais ainda de Jesus. E que o Senhor Deus esteja tocando nos nossos corações, ó Pai, para essa oferta de salvação que a Tua palavra nos dá nessa noite, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.